Pois é, meus amigos, essa é a representação geométrica do que estava acontecendo lá no salão do nosso amigo cabeleireiro, né? E você tinha um faturamento que aumentava, chegava a um valor máximo e depois diminuía, e aumentava e diminuía do mesmo jeito. Isso, no plano cartesiano, é o chamado gráfico. Gráfico é isso, gente. Gráfico é você desenhar o que está acontecendo no plano cartesiano. Então, eu peguei essa curva e coloquei aqui no plano cartesiano. Detalhe, no plano cartesiano, no problema do cabeleireiro, o eixo X refere-se ao aumento que ele deu ao cliente, ao serviço, né? O aumento. O eixo Y refere-se ao faturamento. Ao faturamento. Então, nós temos aqui a minha parábola que sobe, atinge um valor máximo e desce. Detalhe, esse ponto aqui, que nós vamos chamar de vértice da parábola, é exatamente aonde acontece o quê? O meu faturamento máximo. Aí veja bem, esse faturamento máximo foi obtido quando foi dado um aumento de quanto? Um aumento de R$5. Então aqui, ó, você tem exatamente o valor de 5. Perfeito? Esse valor aqui é o valor do aumento quando o faturamento foi máximo. O faturamento máximo foi de 2.250. Então esse 2.250 eu colocaria onde? Colocaria aqui, ó, 2.250. Então esse ponto aqui, que eu chamo de vértice, ele tem um valor de x igual a 5. Esse valor de x representa o quê? O aumento. O aumento foi de 5. Está vendo? E ele representa aqui um valor de y igual a 2.250. Quem é esse valor de y? É o faturamento máximo. Então o vértice ali, as coordenadas desse vértice serão o valor de x igual a 5 e o valor de y igual a 2.250. Beleza? Agora, tem pontos aqui que são pontos importantes. Eu já até coloquei alguns. Por exemplo, esse menos 10 e esse 20. Né? Já coloquei esses dois. Quem são esses menos 10 e esse 20? Meninos e meninas do meu Brasil lá no Rio. Esse ponto aqui, ele está sobre o eixo X. Esse ponto aqui da parábola também está sobre o eixo X. Gente, nós já vimos isso na aula anterior. Se o ponto está sobre o eixo X, o Y é zero. Então veja bem, ponto no eixo X, o Y é zero. O Y representa o faturamento. O faturamento é a função. Por que faturamento é a função? Porque o faturamento depende do aumento. E tudo que depende é função. Então o faturamento aqui é a função. Se o ponto da parábola no eixo X tem y igual a zero, então nesse ponto e nesse ponto o faturamento é zero. Então nesse ponto e nesse ponto a função é zero. Então esse ponto aqui é o zero da função. Perfeito? E esse aqui também, ele é o zero da função. Beleza? Então nós temos aqui dois pontos que representam o zero da função. Esse aqui e esse aqui. Beleza? Detalhe. Observe que coisa interessante. Dá uma olhadinha aqui. Nesses dois pontos da parábola sobre o eixo X, que eu chamo de zero da função, porque se está no eixo X, o Y é zero. Se está no eixo X, o Y é zero. Se está no eixo X, o Y é zero. E quem é o Y? É o faturamento. Quem é o Y? É a função. Então esses dois pontos são o zero da função. Cara, se você pegar a expressão, olha a expressão, hein? Menos 10x ao quadrado mais 6x mais 2.000 e você fizer o y igual a zero,
você vai ter aqui, na verdade, uma equaçãozinha do segundo grau. Então, na verdade, o zero da função é a mesma coisa que a raiz da equação. Isso para qualquer função, seja ela quadrática, seja ela do primeiro grau, não importa, para qualquer função, o zero da função é sempre a raiz da equação. E aqui, gente, isso aqui é uma equação do segundo grau. Qual é o procedimento que você usa para resolver? O procedimento que a gente usa é fazendo assim, ó, A, B, C, e colocando os valores. O A vale quanto aqui? Menos 10, o B vale quanto? 100, o C vale quanto? 2.000. Está vendo? Uma função quadrática, uma função do segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó. Ó, dá uma olhadinha, ó. Ela vai ter sempre esse formato aqui, ó. AX ao quadrado mais BX mais C. Ela sempre terá esse formato. Está vendo? Sempre terá esse formato aqui, a função quadrática. Pode ser que às vezes o B é zero. Pode ser que às vezes o C é zero, mas nunca, jamais, o A vai ser igual a zero. Jamais. Então, você tem aqui, ó, os valores de A, B e C, e você usa a fórmula chamada de fórmula de Bhaskara, que foge ao objetivo do nosso encontro de hoje. A gente pode até fazer um encontro para a gente mostrar para vocês como é que se obtém a fórmula de Bhaskara, que é a fórmula que a gente usa para calcular as raízes de uma equação do segundo grau. Está vendo? Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta. Quem é esse delta? Quem é esse delta? Esse delta é B ao quadrado menos 4AC, dividido por 2A. Então, a gente pode marcar aqui um encontro para a gente poder mostrar para vocês, tá, de onde veio essa fórmula. Ah, essa fórmula estava escrita na Bíblia? Pode até estar escrito na Bíblia, não sei. Mas existe uma maneira muito simples de você mostrar a existência dela, né? É uma maneira muito simples, mas não é o objetivo do nosso encontro de hoje, tá? Então, isso aqui a gente usa para calcular as raízes da equação do segundo grau, que vocês vão encontrar esses dois valores. A gente chama de x', que dá menos 10, e x duas linhas, que deu quanto? Que deu 20. Tá legal? Então eu vou deixar para vocês como serviço de casa, aquele horário ocioso que você tem que vir à noite às 6 da manhã, você vai pegar essa equação do segundo grau e vai aplicar essa fórmula chamada de fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara, né? E você vai resolver. Detalhe. Você pode simplificar isso aqui tudo por 10? Pode. Por menos 10? Pode. Mas não aqui em cima. Você só pode simplificar para fazer as contas no cálculo das raízes depois que você tiver isso igualado a zero. Não vá simplificar aqui em cima não, que você vai cometer uma heresia. Esses governadores estão prendendo todo mundo. Se você faz uma 10 gramas dessa, eles vão te prender. Eles vão te prender. Cuidado. Tá? Então, por favor, se você quiser resolver a equação do segundo grau, simplificando, aqui ó, posso simplificar por 10, aqui eu posso simplificar por 10, aqui eu posso simplificar por 10, vai ficar mais fácil na hora de fazer as contas, beleza? Agora, não faça aqui em cima não. Simplificar só quando você iguala a zero, ou seja, só quando você for calcular as raízes da equação. Beleza? Então eu vou deixar para vocês fazerem esses cálculos naquele horário ocioso de meia-noite às 6 da manhã. Beleza? Então esse menos 10 e esse 20 são o zero da função, que a gente chama de raiz da equação. Você calcula dessa forma. Beleza? Para finalizar, o ponto mais importante da parábola é aonde ela faz a curva, o vértice. É onde ela faz a curva. Esse ponto é o ponto mais importante da parábola. E aí, gente, observe uma coisa aqui, é fantástico. Olha só, o x do vértice vale 5, as raízes são menos 10
e 20. Se você pegar, olha bem, menos 10 mais 20 e dividir por 2, você vai ter 10 dividido por 2, que dá quanto? 5. Isso é coincidência? Claro que não. Claro que não. Por que que não é coincidência? Porque lembra-nos, a parábola tem o lado direito igual ao lado esquerdo. Sempre, sempre. Então, esse ponto aqui, ó, esse 5, ele está exatamente no meio de 20 e menos 10. Se você observar o meu desenho, eu tenho, ó, 1, 2, 3 tracinhos. Ó, 1, 2, 3 tracinhos. Então ele está exatamente no meio de menos 10 e 20. No meio. E como é que você calcula, dado o segmento de reta, o ponto que está no meio? É só você somar os extremos e dividir por 2. Soma os extremos e divide por 2. Soma os extremos e divide por 2. Soma os extremos e divide por 2. Então, ó, menos 10 mais 20, 10 por 2, 5. Mas espera aí, pessoal. Esse menos 10 e esse 20 são as raízes. Então eu posso aqui construir uma fórmula. Construindo uma fórmula. Vou construir uma fórmula. Meu santo padim Cícero Romão Batista. Olha só. XV. Vocês lembram? Lembram? XV. A torcida do 15 de Piracicaba, lá no interior de São Paulo. 15 de Piracicaba. Como é que se escreve 15? Em romano, não é assim? Então a torcida, quando ia lá vibrar com o time de Piracicaba, ela fazia isso. Ó, XV. Só que aqui pra gente não é a torcida do 15 de Piracicaba. Aqui pra gente, XV é o valor de X do ponto chamado vértice. XV, X do vértice. Gente, olha como é que é fácil. É só somar as raízes e dividir por 2. Quais são as raízes? Menos B mais raiz quadrada de delta sobre 2A. Então eu vou somar as raízes. Qual seria a outra raiz? Menos B menos raiz quadrada de delta sobre 2A. Eu tenho que somar as raízes e dividir tudo por 2. Então eu vou dividir tudo aqui por 2. Ao fazer isso, olha o que vai acontecer, gente. Olha bem, x do vértice. Aí você vem aqui, ó, menos b mais menos b dá menos 2b. Eu estou somando diretamente os numeradores porque os denominadores são iguais. Então eu posso fazer isso. Se os denominadores são iguais, eu posso somar diretamente os numeradores. Então menos b mais menos b, menos 2b, dividido por 2. Aí você fala, e o delta? O que você fez com o delta? Onde você encontrou essa raiz quadrada de delta? Se eu tivesse intimidade eu falava, mas eu não tenho intimidade. Então, eu vou dizer o que eu fiz. Aqui, ó, é mais raiz quadrada de delta. Aqui é menos raiz quadrada de delta. Lembrem-se, o denominador é o mesmo. Eu posso fazer isso, porque o denominador é o mesmo. Eu posso fazer isso, porque o denominador é o mesmo. Aí, gente, saca só. Ó. Quem vai ser o x do vértice? Olha bem, XV. Olha só, vai ser menos B sobre A dividido por 2. Só que dividido por 2 aqui seria, repete o menos B sobre 2A, repete o menos B sobre A e multiplica pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2. Aí você vai ter que x do vértice vai ser igual menos b vezes 1, menos b dividido por a vezes 2, 2a. Gente, esse vai ser sempre o valor do x do vértice. Quer ver como é que funciona? Deu quanto aqui o x do vértice? Deu 5, quer ver? Olha só, vamos fazer aqui. Vamos lá, hein? Menos b, b é quanto? 100 dividido por 2 vezes A. A é quanto? Menos 10. O que você vai ter aqui? Menos com menos, mais.
Fica 100 dividido 2 vezes 10, 20. 100 dividido por 20 dá quanto? Assim. Impressionante, 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 impressionante. É impressionante. É incrível. Vai sempre funcionar. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você tem, quando bota a parábola no plano cartesiano, quando você desenha o gráfico, você tem que sempre lembrar que o ponto da parábola no eixo X são as raízes da equação do segundo grau. E você tem que lembrar que o X do vértice é menos B sobre 2A, 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 menos B sobre 2A. É a única fórmula que você tem que memorizar. É o X do vértice. Aí você vai dizer, mas e o Y do vértice? Cara, existe uma fórmula para calcular o Y? Claro que existe, mas não tem muita necessidade. Eu diria que é irrelevante por causa de quê? Muito simples. Que se você tem o valor do X do vértice, é só substituir na função que você vai ter o valor do Y do vértice. Isso é consequência. Se você tem o valor de X e você tem a função, você tem o valor de Y. Então, se você tem o X do vértice, você pega no lugar do X da função, substitui e você calcula o Y do vértice. Experimenta fazer esse exercício em casa. Vem aqui, no lugar do X, põe 5. No lugar do X, põe 5. Aí faz 5 ao quadrado, 25. 25 vezes menos 10. Vamos colocar aqui. 25 vezes menos 10 dá menos 250. Aqui, 5 vezes 100. 500. Aqui, 2000. Vamos lá. Menos 250 mais 500 dá 250. Mais 2000, 2250. Não tem necessidade. O que você precisa saber está aqui, é o XV. XV menos B sobre 2A. 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 É isso. É isso. Agora, só para fechar, e esse pontozinho aqui em cima do eixo Y? Ponto em cima do eixo Y, X é zero. Se você fizer X igual a zero aqui, isso aqui dá zero. Se fizer X igual a zero aqui, isso aqui dá zero. Sobra aqui, 2000. Então isso aqui é quanto? É 2000. Então o ponto da parábola no eixo Y é sempre o valor de C? Sim, é sempre o valor de C. É sempre o valor de C. Então, repetindo, o ponto da parábola no eixo X são as raízes da equação, aqui no caso, do segundo grau. É o zero da função. Tá? O ponto da parábola no eixo Y é sempre o valor de C. E o vértice, que é o ponto que divide a parábola ao meio, porque nós sabemos que um lado é igual ao outro, então o vértice divide a parábola ao meio. Esse ponto, o X dele, é menos B sobre 2A. XV menos B sobre 2A. XV menos B sobre 2A. XV menos B sobre 2A. Mas e o Y do vértice? Tem fórmula? Tem. Mas não precisa. Não precisa. Porque se você tem o valor do X do vértice, você joga na função que você calcula o valor do Y do vértice. Falou? Para encerrar, só um detalhe, que é o seguinte: toda vez que o A for negativo, você vai ter essa parábola para baixo. Isso nós chamamos de concavidade para baixo. Concavidade para baixo. Se o A for positivo e você for desenhar no plano cartesiano, você vai ver que ela vai ficar ao contrário, concavidade para cima. Ou seja, eu costumo colocar assim, quer ver? Eu costumo colocar assim, fica bem bacaninha, carinha feliz e carinha triste. Então, imagina o seguinte, o A positivo, A maior do que zero, carinha feliz. Cara positivo, você nunca viu isso, né? É novidade, isso é novidade, isso aqui é mais velho que o resto da vida. O A positivo, uma pessoa positiva, imagina uma pessoa positiva, uma pessoa feliz. Então, a parábola fica assim.
Ou seja, primeiro ela desce, depois ela sobe. Primeiro ela desce, depois ela sobe. Primeiro ela desce, depois ela sobe. Detalhe, o vértice aqui não vai ser o ponto mais alto, vai ser o ponto mais baixo, ou seja, vai ser o mínimo, o ponto mais baixo. Agora, se o A for negativo, ó, uma pessoa negativa, triste, então a carinha dela, ó a carinha dela. Eu vou dizer, essa foi pior que. Não, essa foi muito fraca, mas ajuda. Então, se o A for positivo, carinha feliz. O A negativo, carinha triste. O A positivo, carinha feliz. O A negativo, carinha triste. Beleza? Então, se o A é positivo, o que acontece? A parábola desce, atinge o valor mais baixo lá no vértice e sobe. Sempre lembrando que desce e sobe do mesmo jeito. Desce e sobe do mesmo jeito. Desce e sobe do mesmo jeito. Se o A for negativo, que foi o exemplo que nós fizemos, primeiro ela sobe, depois ela desce. Aí lá em cima no vértice ela atinge o ponto máximo. Beleza? Muitíssimo obrigado.